Já pensou como seria bom ter uma espécie de passo a passo que te ajudasse em todo o procedimento de concessão de férias? Algo que te ajudasse a lembrar, os procedimentos, os prazos, as regras de todo esse procedimento de concessão de férias e te ajudasse a evitar cometer erros e equívocos. Parece até uma boa ideia, não é mesmo? Foi pensando nisso que eu e o Jean sentamos para bolar alguma espécie de ferramenta que auxiliasse aí o gestor de pessoas, o profissional do departamento pessoal nessa parte, nessa etapa, do procedimento de concessão de férias. E foi dessa ideia que foi criado o checklist para concessão de férias. Ela é uma ferramenta que a gente concede a todos os nossos alunos, mas hoje a gente vai liberar geral. É isso mesmo, a gente vai te dar de presente o checklist de concessão de férias. E no final do vídeo vai ter aí as instruções para que você possa fazer então esse download. Mas não é só isso. Nesse vídeo aqui a gente também vai trazer diversas orientações para que você possa utilizar o checklist da melhor forma possível, possa tirar o máximo proveito dele. Mas antes de ir para o vídeo propriamente dito, para quem ainda não me conhece, eu sou Almir Paz, criador de conteúdo jurídico aqui do Portal Papo Trabalhista, um portal onde a gente trabalha muito com o direito do trabalho, a gente tenta traduzir aí o direito do trabalho para todo mundo que precisa trabalhar com ele, principalmente profissionais do departamento pessoal e bem como advogados, E hoje eu te convido a bater um papo sobre concessão de férias, o procedimento de concessão de férias. Até o final desse vídeo você vai saber aí o poder que uma checklist tem. O checklist realmente salva vidas e vocês vão ver o porquê. E também vai aprender o que deve ter atenção, na questão ali do período aquisitivo, período concessivo, na marcação das férias, no cálculo da remuneração de férias e também lá no final terá as instruções para baixar esse checklist. Então tu já percebeu que vai ter bastante conteúdo por aqui. E para não perder nada, se tu ainda não está inscrito no nosso canal, já fica o convite para se inscrever no nosso canal, deixar o teu gostei e também ativar aí o sininho das notificações. E também fica aí o convite para que tu possa indicar aí o nosso canal no YouTube, o Portal Papo Trabalhista, para todo mundo que possa ter interesse, nessa parte de descobrir, como lidar de forma mais prática e simples, mais direta com o direito do trabalho. Então, vem comigo! Eu fiz esse vídeo para te dar aí algumas dicas, alguns conselhos para que tu possa extrair o máximo potencial dela, como uma aliada no teu dia a dia que possa potencializar, os seus resultados. Mas como assim, utilizar da melhor forma possível uma checklist? Não é só preencher a checklist? Olha, se você não conhece, eu quero te trazer aqui, quero compartilhar contigo um estudo que teve da Organização Mundial da Saúde, onde eles puderam comprovar aí realmente o poder de uma checklist, no procedimento, no desenvolvimento da empresa como um todo em si. Eu vou compartilhar com vocês aqui um estudo onde consta esses dados, a Organização Mundial da Saúde, ela fez uma pesquisa e verificou, baseada em dados de 56 países membros, ela estimou que anualmente no mundo ocorreram 234,2 milhões de procedimentos cirúrgicos, uma cirurgia para cada 25 indivíduos, no planeta, e resultando em 2 milhões de óbitos e 7 milhões de complicações. E a metade desses óbitos e dessas complicações foi considerada evitável. E com base nesses dados, elas começaram então a realmente adotar condutas, fazerem estudos para implementar procedimentos, protocolos para que esse número realmente diminuísse. Porque imagina, foram 1 milhão de óbitos por situações que poderiam ser são consideradas evitáveis. Muitas vezes a pessoa iniciava em um procedimento cirúrgico, mas algum material não estava próximo da sala de cirurgia, ia até buscar esse material, trazer para a sala de cirurgia, acontecia alguma complicação e talvez acarretasse até o óbito desse paciente. Então a Organização Mundial de Saúde baixou a cabeça para realmente realizar esse estudo. E eles chegaram então a uma conclusão que a checklist é uma ferramenta recomendada então por organizações estudiosas da área, E os estudos têm comprovado a sua eficácia, como na pesquisa realizada em 8 hospitais de diferentes localizações e estruturas socioeconômicas, que foram Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Jordânia, Tanzânia, Índia, Filipinas e Nova Zelândia.
em que a taxa de complicações maiores caiu de 11% para 7% e a mortalidade perioperatória em cirurgia de grande porte de 1,5% a 0,8%. Em cirurgias de urgência não cardiológicas, né, que não estavam envolvendo aí questões do coração, outro estudo evidenciou a redução nas taxas de complicação de 18,4% para 11,7% e nas taxas de mortalidade de 3,7% para 1,4%, ou seja, reduziu mais de 50% das taxas de mortalidade o simples uso, né, da checklist. Na Colômbia, então, inclusive, um estudo realizado em um hospital geral apontou redução de eventos adversos de 7,26% para 3,29% após a implementação do checklist. Então aqui já é possível verificar que uma checklist não é simplesmente um papel para ser preenchido, ele pode sim ser utilizado da forma correta, ser uma poderosa ferramenta para potencializar aí os seus resultados. E no teu dia a dia não vai ser diferente, porque essa checklist tem vários tópicos, vários itens ali que são pensados estrategicamente para que evite infrações administrativas, evite concessão fora do prazo, que evite erros de cálculo nos dias de férias devidos ao trabalhador, erro de cálculo na remuneração de férias. E a gente vai ver isso agora, né, onde eu vou te trazer, eu vou comentar aí cada tópico dessa checklist, justamente para que tu possa tirar o maior proveito. A parte inicial, então, é de identificação aí do funcionário, nome, função e data de admissão. Ele é pensado realmente para cada trabalhador, como se fosse um complemento à ficha de registro do empregado. E aqui a gente tem os dados do contrato, que é início e fim, então, do período aquisitivo, e aí eu chamo a atenção, né, que o início do período aquisitivo sempre inicia com a data de admissão, né, exatamente na data de admissão, não é no dia posterior. Mas nem sempre a data de admissão vai ser o início do período aquisitivo, porque existem situações que podem acontecer no decorrer do período aquisitivo que fazem ele reiniciar a sua contagem. E aí a gente tem algumas situações especiais que a gente vai verificar posteriormente aí no decorrer da checklist. E então, sabendo o início, né, do período aquisitivo, que geralmente é a data de admissão, conta 12 meses posterior, a gente vai saber o final do período aquisitivo. E no próximo dia inicia então o período concessivo, e 12 meses posteriormente, então, tem a data final do período aquisitivo. É assim que a gente deve utilizar esses dois campos. E aí, nesse campo aqui mais avermelhado, né, para chamar um pouquinho mais a atenção, é o último dia para conceder férias no prazo. E aqui a gente tem que verificar, então, a data final do período concessivo e não simplesmente contar 30 dias para trás, né, digamos. Porque a gente também tem o prazo, né, o período para o aviso de concessão de férias, que também deve ocorrer com 30 dias de antecedência. Então a gente deve considerar aí 60 dias de antecedência da data final do período concessivo. E é aí que muitas vezes os sistemas, né, nos auxiliam, são muito bons realmente, para auxiliar no dia a dia do departamento pessoal, mas muitas vezes é aqui que esse sistema falha, porque o departamento pessoal muitas vezes está cuidando os prazos que têm recorrência mensal, né? Esses prazos de férias muitas vezes caem no esquecimento justamente em razão do lapso temporal muito estendido que tem entre uma situação e outra, entre um evento e outro. Então a gente tem que tomar esse cuidado nessa parte aqui. E tendo essa data final aqui, o que eu aconselho para vocês, né? É realmente agendar, botar na agenda, de repente usar um aplicativo de agenda como o Google, como o Outlook, né? Criar aí uma agenda para o setor e agendar isso para que eles te emitam uma notificação, programar que ele te notifique sempre nesse prazo para dar tempo de tu realizar todos esses atos e não cometer nenhuma irregularidade administrativa nesse procedimento de aviso e concessão de férias. E aí agora a gente vem para as informações do período aquisitivo, né? Porque e aí tem um campo aqui onde a gente vai poder listar todas as faltas injustificadas, né, desse período aquisitivo, e depois a gente vai ter aqui o campo para indicar o número total de faltas injustificadas que tiveram no período aquisitivo, porque isso vai influenciar no número de dias de férias que será devido ao trabalhador. E se for mais de 32 faltas injustificadas, esse trabalhador então basicamente não vai sair de férias. Então esse campo aqui é destinado a isso,
né? E aqui é uma coisa interessante que você pode ir acompanhando, né? Todo final de mês, né? Quando vai ser feito o fechamento da folha de ponto, percebeu que teve uma falta justificada, ligar talvez para esse funcionário, perguntar se houve realmente, se ele não tem nenhuma justificativa que esteja enquadrada na lei para justificar, e quando ele chegar próximo aí de em 3, 4 faltas, informar ele, olha, se tu faltar, tiver mais de 5 faltas justificadas, tu vai ter um prejuízo aí nos teus dias de férias, né? Vai reduzir o número de dias de férias que tu vai ter direito. E muitas vezes isso é o suficiente para evitar essas faltas demasiadas, em excesso, pelo trabalhador, né? O que eu converso aí com muitos profissionais da área me indicam que isso é uma atitude proativa e que tem um resultado muito bom perante os funcionários, porque isso é um direito que é muito bem visto. Todo trabalhador, quando é contratado, ele já basicamente já entra na empresa e já começa a planejar aí seu período de férias. Então ele faz de tudo para não ter prejuízo nisso. É uma iniciativa legal que você pode tomar aí para evitar, né, que o trabalhador tenha o seu número de dias de férias reduzido. E aí a gente tem aqui a opção, né, quantos dias de férias são devidos, considerando o artigo 130, e a gente, considerando a informação, né, de número de dias de férias, a gente vai marcar com um X aqui qual é a situação que vai se enquadrar aqui. E o outro campo, então, houveram períodos de afastamento do trabalho durante o período aquisitivo, e aí a gente vai verificar se sim ou não. Se houve, pula para o próximo campo, né, para listar a data de início e fim e o motivo desse afastamento, né, para saber se foi uma licença remunerada, se foi por auxílio-doença, justamente para verificar se uma dessas situações não se encaixa naquelas situações previstas no artigo 133 da CLT, que são situações que vão prejudicar o período aquisitivo de férias, né? E aquelas situações que eu comentei, que se isso acontecer durante o período aquisitivo, quando ele retorna ao trabalho, vai se reiniciar então a contagem do período aquisitivo novamente. O próximo passo então seria então as informações do período concessivo, né? E aí aqui a gente tem novamente qual é a data limite para a concessão de férias no prazo legal, lembrando, né, que todo o período de férias deve ser concedido dentro, né, do período concessivo. Não adianta começar as férias dentro do período concessivo e terminar fora do período concessivo. Isso vai caracterizar aí uma infração e vai ser devida aí a dobra da remuneração de férias com relação aos dias que ultrapassaram o período aquisitivo. Essa é a interpretação majoritária da jurisprudência dos tribunais. E depois, próximo campo, qual é a data limite para avisar a concessão de férias, né? Os 30 dias de antecedência. Aqui a gente tem que verificar então aqueles 60 dias antes do dia final do período concessivo. Caso seja devido a algum período, quando serão concedidas? E aí que a gente vai indicar, então, se for devido então um período de férias, a gente vai indicar aqui quando que elas vão ser concedidas. E aí outro campo as férias serão corridas, né, concedidas em uma única oportunidade, ou elas vão ser parceladas, né? E se forem parceladas, a gente vai para o próximo campo, né? A gente vai verificar se um período tem no mínimo 14 dias corridos e os demais 5. Se não, a gente vai ter que adequar essa situação, e se todos os períodos vão ser concedidos dentro do período concessivo. Se não foi, né, tem algum desses períodos que foram concedidos fora do período concessivo, a gente vai marcar aqui se vai incidir então a dobra de férias, né, que é a multa do artigo 137. Se não tiver incidência dessa multa, é só marcar como não. Outras situações que a gente tem que considerar aqui na parte da concessão de férias se o empregado for menor e ele é ainda estudante, né, essas férias vão coincidir com as férias escolares, porque existe então uma restrição aí ao direito da empresa de escolher a data de férias, né, com relação ao trabalhador menor, porque deve coincidir sim com as férias escolares. Também outra situação que a gente deve observar aí na concessão de férias é se existe outro membro da família do empregado trabalhando na empresa e que pode tirar férias no mesmo período, porque há uma preferência, né, aqui não é exatamente uma obrigatoriedade, para que membros da mesma família saiam de férias, né, no mesmo período, se todos eles trabalhem, né, se esses membros da mesma família trabalhem para a mesma empresa no mesmo estabelecimento. E outro campo, então, né, as férias estão iniciando nos 2 dias que antecedem algum feriado ou descanso semanal remunerado. Isso aqui é importante porque há uma proibição expressa na lei. As férias não podem iniciar nos 2 dias que antecedem ou descanso semanal remunerado, que nem sempre vai ser um domingo, né?
Então a gente tem que tomar cuidado exatamente o dia de folga desse trabalhador e contar 2 dias antes. Esses 2 dias são proibidos então de iniciar férias. E também nos 2 dias que antecedem feriados, inclusive feriados municipais e estaduais, não são só os nacionais. E o aviso de concessão de férias foi concedido com antecedência de ao menos 30 dias. Isso aqui é interessante a gente saber, porque se não foi observado esses 30 dias, é bem provável que a empresa está vulnerável a uma infração administrativa. Não é necessário pagar aquela dobra das férias, a jurisprudência entende, né, que não é necessário, mas sim, existem ainda alguns juízes que indicam que o não aviso com antecedência de 30 dias geraria a penalidade da dobra de férias prevista aqui no artigo 137. Mas são situações que devem ser avaliadas aí de acordo com cada região, porque alguns juízes dizem que sim, outros que não, e o nosso TST, que seria a nossa corte máxima, diz que também não incide aqui a dobra de férias, seria só uma penalidade administrativa. Em caso de uma fiscalização do trabalho, a empresa poderia ser multada, né, com os autos de infração. E depois a gente vem para as informações de remuneração de férias. Aqui a gente vai ter que verificar, recebe salário fixo, por hora com jornada variável, tarefa, comissão ou porcentagem, né? Por que é importante a gente identificar isso? Porque cada tipo de salário vai ter uma forma de cálculo dessa remuneração de férias diferente, né? Então, e aí, isso já vem no próximo tópico aqui, né? No nosso próximo campo, que é a remuneração das férias. Observou qual forma de cálculo, né? E aí a gente vai verificar, a gente faz a remissão aqui ao artigo 142 da CLT. Se você chegar lá e olhar o artigo 142, vai estar bem claro qual é o tipo, qual é a forma de cálculo para cada tipo de salário. O empregado recebeu adicionais durante o período aquisitivo de forma variável, né? Horas extras, adicional noturno, muitas vezes, horas extras em adicional noturno, muitas vezes, né? Em algum momento ele recebeu adicional de salubridade, mas atualmente não recebe mais, recebeu periculosidade, atualmente não recebe mais. Tudo isso vai então entrar aqui nesses adicionais de forma variável. E se sim, a gente tem que verificar se eles foram calculados na forma do artigo 142, parágrafo 6º da CLT. Outra situação, o próximo campo, então, houve pedido de conversão de até 1/3 em abono pecuniário. O que seria o abono pecuniário aqui? A tão falada, né, e a tão popular venda das férias, né? Existe um limite objetivo de até 1/3, né, você pode vender até 1/3 dessas férias. Então a gente tem que observar isso e tem que verificar se foi feito inclusive no prazo, né, legal, porque o período, isso é um direito do trabalhador, né, converter até 1/3 em abono pecuniário, a venda das férias é até 1/3, é um direito do trabalhador desde que solicitado, requerido à empresa nos 15 dias que antecedem a data final do período aquisitivo. E aqui é uma outra atitude que a empresa pode adotar aí, o pessoal do departamento pessoal pode adotar, né, como uma forma de transparência para o trabalhador, é sempre avisar quando chegar próximo ali daqueles 15 dias antes de encerrar o período aquisitivo, avisar o trabalhador, olha, será que tu vai querer converter 1/3 em abono pecuniário ou não? A tua oportunidade é essa, né? É agora ou nunca. Depois disso, não observado esse prazo, passa a ser uma opção da empresa aceitar ou não essa conversão. E aqui é bom lembrar sempre também que, como existe uma orientação da legislação para conceder tudo de uma só vez, se a gente parar para olhar a redação do artigo em específico, ele diz que deve ser convertido 1/3, ele não diz até 1/3. E muitas vezes a gente pode ficar na dúvida se poderia converter um pouco menos. Como há uma orientação para o gozo de maior número de férias consecutivo, a interpretação da jurisprudência tende, né, a dizer que sim, pode ser convertido menos de 1/3 em abono pecuniário. E aí, outro lembrete, né? Não quer dizer que 1/3 seja sempre 10 dias, como a gente viu lá em cima, né? Dependendo do número de faltas justificadas que tiveram no período aquisitivo, o número de dias de férias pode reduzir. Então, é sempre com base no número de férias que o trabalhador tem direito, a gente vai calcular 1/3. Não é sobre os 30 dias automaticamente. Próximo campo, então, né? Se houve, então, esse pedido, né, de conversão em abono pecuniário, se observou, então, o prazo do artigo 143, parágrafo 1º, que seria aqueles 15 dias que antecedem o fim do período aquisitivo. E outra situação que a gente deve observar é se houve pedido de antecipação do 13º no prazo legal, que seria ali no mês de janeiro de cada ano, pedir para receber, então, os 50% do 13º junto com as suas férias. E a parte mais importante, né, da parte da remuneração é
o pagamento das férias foi agendado para no mínimo 2 dias antes do início das férias. Isso é muito importante porque, né, incide, né, se não for observado esse prazo, incide a multa, então a dobra das férias. E aqui vem mais uma dica para vocês, é agendar não com 2 dias de antecedência, sempre agendem com um pouquinho mais de tempo de antecedência, porque qualquer problema, qualquer erro, né, no sistema financeiro da empresa, tem tempo de fazer essa correção antes de encerrar o prazo. A minha sugestão sempre é agendar com no mínimo 5 dias de antecedência, porque no 5º dia chegou lá, você conferiu e não ocorreu a transferência bancária, o depósito bancário por algum problema, tem tempo ainda de fazer isso manualmente e resolver toda essa situação antes do final do prazo. Bom, basicamente são essas as dicas que eu queria te dar para utilizar essa checklist. Quero te parabenizar mais uma vez por baixar, né, esse checklist e quero te fazer um convite, né? Se você quer se aprofundar um pouco mais, quer se capacitar, né, nessas situações, né, das férias em si, né, nesses aspectos jurídicos de concessão, remuneração, cálculo de férias, eu quero te fazer um convite para conhecer o nosso curso Férias Sem Pesadelo. Ele realmente é um curso onde a gente vai abordar todos esses aspectos que a gente sugeriu aqui nesse checklist, né, desde o início, desde o objetivo, né, da natureza das férias, como fazer uma interpretação das férias e vamos abordar também questões polêmicas a respeito disso dentro desse curso. Então é um curso muito legal, muito completo sobre toda essa parte de concessão de férias, tanto individuais quanto coletivas, para que você possa se aprimorar, se capacitar e se valorizar no mercado de trabalho e se sentir seguro, inclusive, ao ler a CLT a respeito, né? Porque a gente tem uma parte mais conceitual, a gente já aborda mais um pouco os conceitos, mas a gente também tem uma parte analítica, onde a gente vai sentar, ler cada artigo da CLT a respeito da concessão de férias e vai explicar o porquê que deve ser interpretado de tal forma cada parte desses artigos. Então realmente é um curso bem completo e muito didático em si, né? Realmente para facilitar para que qualquer pessoa, por mais que não tenha formação jurídica, possa compreender todo esse aspecto jurídico do processo de concessão de férias. Então fica esse convite para você conhecer, o link vai estar aqui na descrição, é só clicar no link, ir lá e conhecer. Então tá, muito obrigado, um abraço, sucesso, tchau!